Quantos de vocês que já estão trabalhando há um certo tempo em sala de aula, que adotaram textos para suas aulas e quando você chega na sala de aula você pergunta assim: quem lê o texto? Oi gente, como vocês vão? Tudo bem? Se liga aqui no Está, porque sempre tem nos diversos vídeos, nossa preocupação é essa, é fornecer discussões a respeito do nosso dia a dia dentro de sala de aula. Pois bem, você já, no desenvolver das suas aulas, você já adotou textos com os seus alunos? É importante trabalhar os textos com uma certa didática? O que você acha? Pois bem, nós sabemos que cada vez mais, infelizmente, os nossos alunos estão lendo menos, cada vez lendo menos livros, menos textos. Interessante, né? Porque numa sociedade onde você tem o acesso à leitura de maneira tão prática, hoje o nosso celular, os dispositivos móveis, têm uma capacidade imensa de nos fazer, na ponta dos dedos, acessar qualquer texto, qualquer repositório, não é verdade? E, no entanto, os nossos alunos cada vez lendo menos. Ah, mas isso tem a ver com a nossa cultura. A nossa cultura no sentido de uma cultura de leitura, de uma cultura de leitores. Então, desde pequenininho, lá no ensino fundamental, na educação infantil, nós temos que estimular os nossos alunos à leitura, para que quando eles cheguem até a universidade, eles chegam sendo bons leitores. Fica aí a dica, sempre, independente da disciplina, estimule a leitura. Então nós temos que conscientizar o nosso aluno, em especial o nosso aluno do ensino superior, que para que ele possa desenvolver-se na sua caminhada acadêmica, rumo à sua graduação, à sua colação de grau, rumo ao profissionalismo, ele precisa ler. O estudo dirigido, existem vários modelos de estudo dirigido. O que eu estou propondo, sugerindo aqui, é o estudo dirigido de garimpagem, aonde você vai, com perguntas-chave, induzir o aluno à leitura direta e indireta do texto. A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado em relação a estudo dirigido de texto é a adoção do texto tem que estar no planejamento. E como é que eu faço isso? Ao planejar, eu tenho os conteúdos da minha ementa. Então eu sei que eu vou utilizar determinado texto em determinada época letiva a partir do planejamento das aulas que eu tenho. Escolher texto para a nossa sala de aula, nós temos que pensar o conteúdo, a série que essa disciplina está sendo desenvolvida e a maturidade dos nossos alunos. De nada adianta nós adotarmos um texto muito confuso ou muito complexo ou num nível muito acima da maturidade do nosso grupo. Eu tenho encontrado professores que falam assim: Paulo, mas professor Paulo, eu adotei um texto X lá para a terceira série do curso tal. Eles têm que saber. De fato, nós temos que adequar a maturidade dos nossos alunos ao texto na série que eles estão. Porém, a vida não é assim tão cor-de-rosa nas salas de aula. Nós sabemos que muitos alunos nossos têm dificuldade. Então, precisamos fazer a adoção de textos que estejam próximos à maturidade daquela determinada sala de aula, para que a gente não adote textos muito complexos e os alunos não vão conseguir fazer a leitura deles. Eu tenho observado e ouvido muito dos alunos que a maioria não lê os textos, sabe por quê? Justamente porque eles desistem de fazer a leitura na segunda, terceira página, porque eles não conseguem entender a complexidade da escrita científica que está naquele texto. E eu não estou defendendo aqui que nós não façamos adoção, ou aliás, que nós façamos adoção de textos que não sejam científicos, não é isso. Eu acredito que existem textos muito bons em diversas áreas de conhecimento e que não têm aquele rigor, aquela complexidade truncada que normalmente nós encontramos
em textos que acaba desestimulando os nossos alunos. Lembrando ainda que sempre quando nós vamos fazer a adoção de um determinado texto para um conteúdo nas nossas aulas, este texto deve chegar com antecedência ao aluno de no mínimo 2 semanas. Isso mesmo, 2 semanas. Parece muito, mas não é. Nós às vezes temos o hábito de leitura e nós lemos muito rápido, mas o nosso aluno não. Embora deveria ter esse time mais agilizado, esse tempo de leitura mais agilizado, mas é um processo. Eles estão passando pelo processo de formação. Feito isso, vale a pena sim, no momento que você for utilizar o texto, perguntar para os alunos: pessoal, quem leu o texto? E se porventura você observar que a maioria não tenha lido o texto, é preciso conscientizar. Nós precisamos conscientizar os nossos alunos da importância de leitura. Tem muitos professores que estressam, que ficam nervosos, é impossível dar aula sem leitura de texto e desconta nota, né? Um estresse desnecessário, gente. Desnecessário, você só vai passar nervoso. Conscientização. Vale muito mais você conscientizar o seu aluno da importância de ler, de fazer leituras dos textos, do que impor uma penalidade porque não leram, porque aí ele vai ficar com mais raiva ainda, porque ele perdeu ponto, porque ele passou por vexame e tudo mais. Então, primeiro, texto chegando antes para o aluno. Iniciando a discussão do texto, quem leu o texto? Perguntar: quais foram as palavras mais difíceis que você encontrou no texto? Também, quais são as palavras-chave que vocês acham que tem no texto? Quais são as ideias que se trata no texto? Existe algum parágrafo do texto que traz uma relevância maior? Qual é a impressão que você tem deste texto ao lê-lo? O que será que o autor está querendo dizer? Há um confronto com a realidade? O que nós observamos com a realidade e o que é que está no texto? Essas são as palavras-chave, são os passos-chave para que você faça a imersão do aluno nesse texto. Não adianta só perguntar o que é que vocês leram no texto, ou se perguntar quem leu. Você precisa, par e passo, com essas pequenas induções, levar o aluno à reflexão do texto. Alguns professores perguntam, talvez você esteja aí perguntando a mesma coisa. Professor Paulo, eu leio o texto com os alunos? Porque se eu for ler pedacinho por pedacinho do texto, eu vou ficar aqui 3 anos lendo o texto e não vamos sair do primeiro texto. Algumas partes do texto, em casa, quando eu planejo uma aula de uso de texto, algumas partes essenciais do texto, eu peço para que o aluno leia. Fulano, lê para mim na página tal parágrafo. Antes eu faço todo esse escrutínio, essa busca, essa garimpagem do texto. Eu faço até um passo anterior. Quando eu libero o texto para o aluno dizendo, daqui tal dia, daqui 2 semanas vamos ler o texto tal. Busquem no texto. E eu dou a receitinha. Carinhosamente estou chamando de receitinha, mas são os passos. Localizem no texto palavras-chave, ideias principais, palavras difíceis que você achou difícil, justamente para que o aluno possa ser induzido a buscar a essência do texto. E na hora que estamos ali discutindo, eventualmente eu não vou ler parágrafo por parágrafo, pedaço por pedaço, mas eu vou perguntar quem leu e qual foi a ideia que você conseguiu ter do texto observando as nossas aulas, a discussão das nossas aulas. Gente, estudo dirigido é também um exercício de paciência. Não adianta nós ficarmos o tempo todo falando, eles não leem texto, eles não têm leitura, eles não se interessam pelo texto, porque não adianta. Se nós não fizermos o par e passo com eles, nós vamos continuar sempre reclamando que os nossos alunos não leem texto. Costumo dizer, fique lá 2, 3 aulas exercitando esses passos para que o aluno pegue o jeito. E ao final, eu sempre sugiro ao aluno que ele faça uma resenha crítica do texto.
O importante é aproximar o aluno do texto, para que ele tenha curiosidade, mesmo que o texto seja um texto muitas vezes não muito empolgante, mas que ele tenha curiosidade. E quem desperta essa curiosidade, quem deixa o texto mais palatável, o texto mais gostoso de assimilar, somos nós, professores, estabelecendo uma atmosfera mais gostosa de discussão de texto. Abre lá um círculo, onde um faça uma leitura rápida de um pedaço do texto, o outro também. Que palavra que você encontrou? Qual que você achou que era? Por que é difícil? Por que é fácil? Não é? É assim que a coisa funciona para estabelecer essa intimidade com o texto. Tá bom? São dicas. Faça, aplique e venha discutir com a gente aqui. Diga para nós se está dando certo, se não está. Falando nisso, em dar certo, não está? Você já está inscrito no canal? Não ainda? Faça a sua inscrição, inscreva-se, ative o sininho para que as notificações cheguem para você e compartilhe. Gente, nós precisamos duas coisas. Nós precisamos aumentar os nossos números de inscritos. Eu penso que nós podemos mais, até porque o assunto que nós tratamos aqui são assuntos interessantes. E segundo, a corrente do bem. As nossas redes sociais, os nossos vídeos, os YouTubes da vida, são tantas coisas, tem tanta informação, que sinceridade, né? E por que coisas boas não podem ser alastradas? Então vamos fazer uma corrente do bem, tá certo? Nos veremos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!